Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia, comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, amigos da Santos FM 92.5. Começa agora o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. É muito bom estar de volta nesta sexta-feira, que encerra nossa semana aqui no Bom Dia CDL, das 7 às 8 da manhã. O programa vai ao ar de segunda a sexta. Hoje estamos aqui a posto novamente. Muito prazer, bom dia, eu sou o Zé Ritorquato. Bom, já na bancada do Bom Dia CDL, o presidente da entidade e também empresário Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, amigos da mesa. Daqui a pouquinho conosco o doutor Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, o médico Jorge Tadeu, que compõe o time de comentaristas da sexta-feira do nosso programa. E aqui na coordenação de produção e sonoplastia, o Rick Santos, e ao meu lado a Jana Novaes. Jana que responde aí, quer dizer, recebe as suas participações e também nos auxilia aqui na produção do programa. Bom dia, Jana. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da Santos FM. Bom dia aos companheiros de bancada. Para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444. Pelo telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Obrigado, Jana. Então, atendo o convite, participe conosco do Bom Dia CDL desta sexta-feira, dia 28 de outubro de 2016. O mês de outubro aí chegando praticamente ao final, né? Na segunda-feira, último dia do mês de outubro, e o ano assim também caminha da mesma forma. Bom, vamos aos principais destaques da edição de hoje. Encoberta por muros, favela surge à beira da rodovia em São Vicente. Obras de escolas e ciclovia estão abandonadas em Santos. Entre outros destaques, tem também o cenário nacional no radar nacional. O presidente Michel Temer considerou processualmente correto vamos dizer assim, o adiamento, né? A nova medida em relação à Operação Métis, que prendeu os guardas, não é? da Polícia do Senado por tentar obstruir a Operação Lava Jato, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Bom, os brasileiros são conhecidos no mundo inteiro pela grande capacidade de improviso. É o país do jeitinho. Basta uma oportunidade. Quem imaginou que os muros construídos pela Ecovias, que visam coibir a ação de criminosos em alguns trechos das estradas do sistema, ganharam um novo problema. Eles escondem o surgimento de uma nova favela logo após a ponte do Mar Pequeno, uma área à direita da pista. Pelo menos 35 barracos estão erguidos nesse terreno que pertence quase totalmente à prefeitura, sendo uma pequena faixa equivalente a 6 metros para dentro, a partir do muro do estado, sob o domínio da Ecovias. O local já tem ligações improvisadas de energia elétrica, onde se pode observar um grande emaranhado de fios que leva os riscos de curtos circuitos e de incêndios na comunidade. Esse aglomerado de moradias subnormais surge a poucos metros da área do abandonado centro de convenções. Abandonado mesmo. Ontem eu vi imagens de uma reportagem de TV do centro de convenções de São Vicente. Que lástima, que desperdício. Situação lamentável mesmo. Olha, Zé, a situação de São Vicente é esse retrato. Isso é um retrato do que está vivendo São Vicente, em total abandono. Pior ainda agora, com eleição, né, definida, e o prefeito Biri não será reeleito, não foi reeleito, nem foi candidato. E essas favelas, né, que vão surgindo são também retrato de um fracasso social, do retrato do país. As pessoas têm necessidade de moradia, precisam morar em algum local, tirando, obviamente, profissionais que fazem barracos, constroem barracos e vendem, se locupletam em relação a isso, né? Que nós sabemos que existe um mercado disto, mas na maioria das vezes são pessoas carentes, pessoas que não têm onde morar, pessoas que hoje em dia, Zé,
Com o salário que nós temos aqui no país, de R$880, se eu não me engano, é o salário mínimo, ou a pessoa mora, ou a pessoa come. Um dos dois. E entre morar e comer, é óbvio que é prioridade comer. Então, mesmo quem trabalha, quem tem um emprego digno, não consegue hoje ter uma moradia. Então a pessoa tem que procurar alternativas, que seriam alternativas de morar em barracos em terrenos invadidos. É uma falta de comprometimento social, uma falta total do governo, uma falta total do Estado, das prefeituras. Então eu acho que a moradia, ela é um direito de todos, está lá na Constituição, é cláusula pétrea da Constituição. E por isso que nós temos aí essa invasão também de moradores de rua em todas as cidades. Uma cidade como Santos, temos, tirando aí os pilantras e profissionais, nós temos pessoas realmente com problemas e cada vez maior. E o governo, ele parece, de um lado apático, que dá a impressão de que nada está acontecendo no entorno dele. Assim, é um surrealismo, né? Nós estamos vivendo uma situação de surreal, que é impressionante. Parece que eles vivem num planeta e nós vivemos em outro. Então, tu lembra do seriado lá que nós tínhamos do Superman, que tinha Krypton e tinha o planeta inverso, né? Que era tudo errado, né? No nosso planeta era tudo certo, lá era tudo errado. E parece que eles vivem nesse planeta, que é o planeta inverso, e nós vivemos no planeta certo para eles, né? Então é isso. Eu lamento, não sei mais o que falar, o que comentar em relação a essa situação. Quando não tivermos uma política assistencialista correta e não assistencialismo dessa que foi empregada aí pelo então PT, né, que estava no poder, que é assistencialismo dar por dar, ajudar por ajudar, sem contrapartida, sem realmente avaliar quem é que precisa, nós não vamos sair disso. E o país a tendência, e o que eu lamento mais ainda, é que a nossa tendência é cada vez piorar mais a situação nesse sentido. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora nesse sentido dos problemas que nós temos sociais no país. Não vejo. Você está falando em dar por dar e política de assistência social baseada no populismo, né? Isso tem que acabar, porque você vê esse aglomerado de pessoas, você está repetindo a mesma situação que acontece ali em Cubatão. E hoje virou uma zona de exceção, uma faixa de Gaza para você subir a serra. E quando você vê ali numa área... Mas tem pessoas boas no meio, viu, Zé? Não, eu sei. Não é bandidagem, não, que nem nós estamos falando. Mas não é isso, não estou generalizando. Estou dizendo o seguinte, Nicolau, que essas ocupações irregulares, elas criam zonas de exceção em que o crime lhe prolifera. Sim, e geram oportunidades para os jovens aderirem a uma estrutura criminosa. Então tem que quebrar esse círculo vicioso. Não estou de maneira nenhuma estigmatizando, não é? As pessoas por causa disso. Mas aí tem uma série de problemas. Por que essas favelas se formam? O poder público, ele não pode fazer nada. Outra coisa, não tem pessoas interessadas que ganham com isso? Todo mundo fez lá já ligação clandestina de luz e tudo mais. Não, isso existe uma empresa por trás disso, como eu falei anteriormente. Com riscos de incêndios e tudo mais. Aí acontece o outro lado, também que muitas pessoas não falam. Aí o governo tenta uma política e por falta de cultura, de educação e até por falta de vontade mesmo, as pessoas ganham um apartamento do Estado, vendem, gastam o dinheiro e voltam para a subhabitação para não pagar luz, água. Quer dizer, tá tudo errado isso, tá tudo errado. Em todas as frentes que você procura, essas habitações irregulares, não estou culpando não, que você tem que se colocar no lugar das pessoas. Fosse eu uma pessoa com poucos recursos, tivesse uma família, talvez eu lançasse mão disso também. Mas o Estado, veja Mas bem, essa estrutura que facilita isso, é muito fácil fazer isso. Agora, isso tem que haver uma política que evite ou pelo menos organize esse tipo de coisa, senão pelo menos as cidades vão virar um caos. O Estado, hoje, eles mudaram um pouco o conceito. Hoje os apartamentos Coab ou do Estado, né, que não são dados, né, eles pagam um valor simbólico em relação aos apartamentos, eles são colocados na família, são colocados no nome da mulher.
Exatamente porque percebiam que o homem, ele vendia e abandonava a família e pegava o dinheiro e ia embora. Hoje é colocado na mulher, mas mesmo sendo colocado na mulher, a necessidade faz o quê? Pessoas compram com contratos de gaveta. E todos irregulares. Inclusive eu sei que existe aí no mercado, e anunciando, é só olhar o OLX ou olhar esse tipo primeira mão, né? Que não sei nem se existe ainda. O pessoal anuncia até direito, né, do nome para o sorteio. Até isso é vendido. Então você vê e voltam. Hoje eles ali na cota dos 100, cota 200, está acontecendo essa criminalidade que nem você falou. Acontece porque as pessoas eles estão derrubando os barracos, né, as casas que tem lá, e os traficantes e a bandidagem se instala ali naquela região e assalta os carros quando tem congestionamento na Anchieta. Mas é um problema social grave que nós temos e falta política de sequência. Que eu digo, é uma política que venha do governo federal, governo estadual, junto com as prefeituras e tenha um só objetivo. Não, é aquela coisa do populismo, como nós falamos, e a coisa fica assim, perdido, sem ter uma referência de trabalho. Então, só para passar para o Jorge Tadeu, bom dia, doutor Jorge Tadeu aqui. Jorge, só queria colocar outra coisa também. Até que ponto também o Estado não se acomoda nessa situação, porque se sente desobrigado a ter uma política de habitação mais efetiva. Quer dizer, tem que mexer em todas as partes. Onde você procura, uma coisa é certa, que tem gente que se beneficia com isso. E não considero morar numa favela, numa sua habitação, exatamente o benefício para ninguém. Bom dia, Zé, bom dia, amigos na mesa, prazer estar aqui. Eu acho que o momento é muito difícil, né? Eu acho que o processo de favelização do Brasil, ele está passando por períodos distintos, né? Uma coisa foi o início do processo, essa continuidade, ela é consequência de uma série de problemas, né? A questão da falta de um projeto habitacional também não tem verba, porque você tem uma má distribuição de receita, um excesso de cargos, uma máquina pública que custa muito caro, né? Eu acho interessante, por exemplo, essa discussão a respeito da PEC, falando que vai faltar dinheiro para saúde e para educação. Não vai faltar dinheiro para saúde e para educação se o número de assessores diminuir, por exemplo. Então, eu acho que o problema é extremamente complexo e culmina, ou ele converge, vamos dizer assim, ele converge para a falta de uma política assistencial correta e adequada, como por exemplo com um projeto de expansão de cooperativas habitacionais. Mas se a gente for olhar o problema um pouco mais de fora ou do alto, aumentando um pouco o ângulo desse problema, Zé, fica bem claro que a situação está longe de terminar, por exemplo, com a implantação de uma cooperativa de mais cooperativas habitacionais. Vale lembrar que uma série de favelas das grandes capitais do Brasil começaram com projetos habitacionais. Então, por exemplo, quem assistiu o filme Cidade de Deus lembra que o Cidade de Deus era um projeto habitacional e virou uma favela. Isso acontece no Brasil inteiro. Na minha opinião, o problema geopolítico e social brasileiro, ele é secular. Ele vem, por exemplo, de uma péssima distribuição do território brasileiro. O Brasil é o 5º país do mundo em extensão geográfica, e ele utiliza 20% do seu território, talvez até menos, para habitação. Então existe um problema de concentração enorme numa faixa de 200 quilômetros do litoral, e isso faz com que você tenha uma supervalorização de terreno, com que você tenha um subemprego, porque N comunidades dessas começaram não pelo crime ou pelo tráfico, mas sim pela migração de pessoas para trabalharem na construção civil. Na construção civil de quem? Da favela? Não, da casa de alto luxo, do prédio empresarial. Foi ali que começou. Então, a de Cubatão propriamente da Cosipa, né? Então, falta sim a participação do governo em algo mais sólido, mas vamos combinar.
essa tarefa é factível? Essa tarefa, num curto ou médio prazo, ela é passível de realização? De forma alguma. Pelo amor de Deus, eu sou um sujeito que toda sexta-feira, de alguma maneira, me exalto contra o sistema político brasileiro. Mas, assim, eu acho que esse é um fardo que cabe à sociedade como um todo, ao país como nação. Né? Nós temos 12 milhões de pessoas hoje desempregadas. Ontem o censo foi atualizado, né, para 11,9% de desemprego. Lembrando que o conceito de desemprego são pessoas que procuram emprego nos últimos 3 ou 6 meses, ou seja, por trás desses 12 milhões talvez tenham mais de 20. Então, assim, é um fardo muito grande, mas extremamente complexo, e que, na minha opinião, a favelização, ela é a ponta do iceberg, porque se por um lado, dentro de uma comunidade dessas, existe o crime aproveitando para se mascarar, por outro lado, existe uma série de pessoas que, em primeiro lugar, não têm o menor orgulho de morarem ali. Em segundo lugar, não vivem com a dignidade mínima necessária ao ser humano. E, em terceiro lugar, muito provavelmente são tão vítimas quanto as pessoas que são assaltadas pelos criminosos que estão ali. Ou seja, na minha opinião, algo extremamente complexo que o poder público não tem maturidade e capacidade financeira e estratégica para resolver. É muito, extremamente... O Brasil, eu sou de uma teoria, que um dia a gente pode até discutir isso daqui, que, na minha opinião, o Brasil é grande demais para ser administrado pelos brasileiros. Na minha opinião, se a gente separasse aí num 5, 6, talvez desse mais certo. Mas, doutor, o que acontece é que Norte e Nordeste nós temos um déficit de pessoas, né, em relação que migram para cá, né? Muita gente vem de lá para cá, e a favelização que nós temos aqui, na sua maioria, são pessoas vindas do Norte e Nordeste. Por que acontece isso? Para falta de investimento, né? Naquela região. Não falta de investimento de dinheiro do governo federal, porque o que já se investiu em relação à água, né, que é o famoso problema da seca lá no Norte e Nordeste, tem gente que fala que o dinheiro já gasto lá já teria virado mar, lá de tanta água, tanto dinheiro que já se gastou. Mas é a falta de política que existe naquela região. Aquela região, ela não tem uma política de manter as pessoas. Eu vi um trabalho agora feito, se eu não me engano, pela Fundação da Globo, eu acho que é Roberto Marinho, que eles têm um trabalho de pegar o pessoal lá do Norte e Nordeste, de escolas, trazer para São Paulo ou levar para o Rio de Janeiro e mostrar a favelização do Rio de Janeiro, mostrar a favelização de São Paulo e mostrar para eles qual é a situação de vida que tem essas pessoas que moram lá. Por quê? Para mostrar que eles não tenham aquela ilusão de que, vindo para São Paulo, eles vão ter uma vida melhor, vão ter uma vida muito mais progressa. Então, esse mas é uma organização que está fazendo isso, e por uma obrigação que pertence ao governo federal fazer isso. Então, eu acho que o investimento no local onde tem mais carência é que seria... Mas tem um paradoxo aí, porque, de certa maneira, o tão criticado Bolsa Família, de certa maneira, ele promoveu em pequenas cidades do Nordeste que as pessoas ficassem. Você acabou gerando uma economia pequena ali, de pequenos comércios, tal, gerando um pouquinho de emprego. Não é a solução ideal, mas de certa forma você tem que criar condições de trabalho para aquelas pessoas. O que eu discordo, assim, dessa transferência ou dessa incumbência quase que exclusiva do governo, é que, assim, esse fenômeno de procurar as capitais é um fenômeno natural ao ser humano. O jovem moderno e inteligente que nasceu em Dakota do Sul, ele também quer ir para Nova York trabalhar, ou quer ir para Boston. Isso é absolutamente natural. O problema é que a gente quer acertar no 100%. O problema é que a gente quer transformar Teresina numa Rio de Janeiro menorzinha. São Luís do Maranhão ser parecido com Curitiba. Quando, na verdade, a gente deveria escutar um pouquinho mais aquele velho padre do século XVI, lá, do século XVIII, o Pareto, que falava nessa distribuição 80-20, né, estatística
que na verdade, com um estímulo, por exemplo, tributário para o crescimento de indústria, um estímulo para um comércio de menor montante, um estímulo para uma sociedade mais média, abrangeria um percentual enorme da população que não tem essa ambição, que não teria essa ambição de vir para a capital. E aí eu concordo com o Nicolau. O sujeito vem ele migra porque ele não tem condição nenhuma naquela região. E aí o que acontece? O governo ou o estrategista que pensa nisso, ele não consegue entender que na verdade ele não precisa fazer uma cópia de São Paulo do Rio de Janeiro. Ele precisa simplesmente fazer algo que atenda a um percentual dessa população. Porque o jovem impetuoso vai ter sempre em todos os lugares querendo migrar. Seja migrar por uma oportunidade ou migrar por um desafio. Então falta um pouco de... E o que eu quero dizer é o seguinte, assim, no modelo que o Brasil vive de política, onde política é emprego, política é o cara não conseguiu ser um bom engenheiro, não conseguiu ser um profissional realizado, ele vai lá se candidata para poder ganhar um salário. Então, enquanto a política for um arremedo de carreira, sem o mínimo de preparo e sem o mínimo de intenção, acho que essa palavra vem bem ao momento, sem o mínimo de intenção de servir a população como um todo, a gente vai viver disso aí mesmo, vai viver dessa coxa de retalho que é o Brasil. Bom, Gena, tem participação do nosso ouvinte aqui também? Por favor, vamos reproduzir. Olha, Zé, tem sim. O Álvaro de Lima fala o seguinte: quando passo pelas obras da Imigrantes em São Vicente, travo vidros e portas, fico sempre apreensivo, pois já presenciei assaltos. Muito bem, de uma favela hoje pequena de 35 barracos, fomentou uma discussão realmente muito densa, muito importante, porque são vários pontos que você interliga, né? E a gente vai longe mesmo, até porque a favelização no Brasil começou na época dos quilombos, né? A partir do momento em que os negros eles foram libertados, né? Foi abolida a escravidão, eles tinham que morar em algum lugar. Eles não tinham preparo nenhum. Que foi já feito, exatamente, concebida a libertação dos escravos de uma forma muito errada. Dos quilombos muito também. Errado, muito errado, porque naquela época, se me der um minutinho, naquela época o que aconteceu? Libertaram os escravos e simplesmente os senhores donos de terras falaram, bom, tudo bem, agora vocês podem ir embora. E eles saíram e foram embora como se fossem... a liberdade estivesse à espera, né? Que não era o caso, né? A vida estava à espera. Então muitos moravam em casas de colonos, tinham moradia e começaram a viver na miséria, e foi o que realmente onde surgiu a primeira favelização, principalmente nos grandes centros. E foi de uma forma correta, porque a escravidão jamais deveria ter existido, mas foi feita de uma forma errada, muito diferente dos Estados Unidos, que aconteceu de uma outra forma. 7h24, vamos pro primeiro intervalo do Bom Dia CDL, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta no Bom Dia CDL, aqui na Santos FM 92.5. Vamos a vivo até logo mais às 8 da manhã, 7h26. 7h26. Nós temos aqui na bancada hoje a participação do comentarista Nicolau Beide, que é presidente da CDL Santos Praia e empresário, e o médico Dr. Jorge Tadeu, complementando a equipe de produção, Rick Santos e a Gena Novaes, e eu, Zé Torquato. Vamos em frente com o nosso programa, que vai falar agora de obras abandonadas, obras paralisadas aqui na cidade de Santos. Justamente obras de escolas e ciclovia que não estão avançando, e a Procuradoria, quer dizer, a construção de 2 escolas de Santos no litoral de São Paulo e da ciclovia da Avenida Afonso Schmidt, na Zona Oeste, estão paralisadas. As 2 empresas responsáveis pelo serviço paralisaram as atividades. Segundo a Prefeitura, mesmo assim, as obras serão concluídas. Nesta semana, os trabalhadores da empresa CFJ Engenharia e Construções, Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada,
paralisaram as atividades no local. A prefeitura notificou a CFJ Engenharia e Construções para abandono de obra. A notificação foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira. A empresa tem 5 dias para recorrer. Caso não se pronuncie, será lavrada uma multa de R$253 mil mais ou menos. Segundo a Prefeitura de Santos, a empresa encontra-se em estado de solvência, ou seja, estado do devedor que possui seu ativo maior do que o seu passivo. E ela fará ainda um levantamento, a Prefeitura, da situação para nova licitação dos serviços restantes. Eu vou começar com o Nicolau Albeide. Isso me veio à cabeça, talvez a obra aqui do Boulevard. Então, dentro disso que acontece, eu vou fazer vou levantar um ponto, que é a propalada revisão da lei das licitações, que às vezes a empresa ela faz um preço baixo para ganhar licitação, mas que pensa não dá no aditamento. Exatamente, não tem condições de tocar a obra. É o grande tudo. Olha, toda lei, eu já ouvi uma frase: toda lei foi feita para ser burlada. Eu vi essa frase uma vez, achei uma frase muito estranha, né, de quem me disse, que era um causídico, né, um advogado. E por quê? Porque o que acontece? As empresas que fazem as licitações, eles já descobriram como é que eles resolvem para poder burlar. Sabe que tem aditamentos, os aditamentos vão até 25%, mas muitos aditamentos já chegaram a ultrapassar o 40%. Então, por quê? Porque uma prefeitura ou um órgão público está no meio de uma obra, ele fala: não vou continuar com essa obra porque não tem mais condições financeiras para continuar, você não está me pagando, se não fizer aditamento eu paro. E é isso que vem acontecendo em empresas também, sem estrutura alguma. Eu entendo que, e faz parte da lei, os donos dessas empresas vão responder com o seu patrimônio próprio, que no caso em empresas que têm quebras fraudulentas, né, falência fraudulenta. Mas o que vai acontecer? O sistema jurídico é muito lento, isso vai levar muito tempo e a obra fica parada. Nós temos um caso aqui do Boulevard do Alto Feliciano, que foi feito um piso, o piso que foi colocado foi de uma qualidade N vezes inferior ao que já existia, que era um tal de, o tipo de piso era gaeco, quem entende de obra sabe o que eu estou falando, que era o melhor piso que existe, é o melhor piso e maior durabilidade que existe. Colocaram um piso de quinta linha ali no Boulevard Alto Feliciano. Depois de muita briga da CDL, levamos o prefeito, você testemunha disso, Zé? Sim. E falamos e questionamos, o prefeito acionaram a empresa disse que ia processar, tanto que tem uma faixa lá na Alto Feliciano, a qual o juiz determinou que não possa ser quebrado, que serve como referência, como prova do piso que estava lá, e a prefeitura começou a colocar aquele mesmo piso que existe lá na concha acústica. Mas a obra também está se arrastando. Por quê? Por que ela se arrasta? Porque o empreiteiro está fazendo de uma forma sem remuneração, porque eles estão tendo que refazer a obra, e eles têm funcionários para pagar. Então entra aí a máquina também atrás do pagamento, né, no caso da prefeitura. Então vão entrando todos nessa sequência. E como é que fica? E a situação do cidadão? E a situação dos comerciantes daquela rua? Ou como outras obras, como as ciclovias da praia, que nós passamos aí, quem passa pela ciclovia da praia vê que está tudo incompleto. Uma obra que já está aí há mais ou menos uns 2 anos, no mínimo, sendo feita, sendo elaborada. Então eu acho que a lei de licitação ela tem que ser muito pensada. Eu acho que tem que ter um privilégio aquelas empresas que pertencem à cidade, que pertencem à região, na realização da obra, e não simplesmente pelo menor preço. Então eu acho que muitas coisas, por menor preço, você pode comprar. Eu quero comprar um celular, sei lá, da Motorola modelo X tal. Tudo bem, aquilo é um produto específico que você sabe que sendo vendido por alguém de Manaus, do Amapá, ou alguém lá do Acre, ou por alguém aqui de Santos, é o mesmo produto. Agora, mão de obra, serviço, eu acho que tem que ser preservado, principalmente a localização, pela fácil acesso a essas pessoas. O que vai acontecer agora? Essas pessoas não vão poder mais participar de licitação, essa empresa não vai poder mais, e a prefeitura perdeu tempo, nós perdemos dinheiro. Então é isso que eu penso, tem muita coisa que precisa ser arrumada nesse sentido, e ainda
a legislação não permite. Só um detalhe, tem escolas aí, né? Nessa notícia, né? Também. Então, eu estou falando de alguns que envolvem o comércio, né? E não só o que escolas, pior ainda. Jorge. Eu acho que o buraco é muito pior do que tudo isso. O que acontece na política, no sistema político de obras, não é absolutamente nada diferente do que acontece na casa do monte brasileiro, que sempre segue a famosa lei de Gerson. O sujeito vai reformar uma casa, vai construir uma casa, ele tem duas opções: contratar um profissional para fazer o acompanhamento da obra, para ter rigor em prazo e definir com esse profissional ou o custo de um projeto ou um valor de um percentual. Esse profissional pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um escritório. O que ele faz? Não, eu vou contratar aí o sujeito lá que entrega a obra e eu vou acompanhar a obra. Não tem capacidade técnica para acompanhar. A obra sai mais cara, demora mais, sai tudo errado, depois quebra, o cara não tem garantia, vira um processo. Por quê? Porque foi conduzido de maneira amadora por uma pessoa que não tinha capacidade. Se a gente for extrapolar isso para a política, é a mesma coisa. A maioria dos cargos desse tipo de escalão são preenchidos por troca de favor, por compensação de legenda, por coligação, por uma série de coisas. Entra um franco atirador para trabalhar em obra, que fez medicina veterinária, não estou nem falando não faço a menor ideia de que, estou dando um exemplo fictício. O sujeito fez medicina veterinária, mas ele é do partido tal, que foi o partido que arrumou 18 segundos a mais na propaganda eleitoral. Pô, esse cara precisa coloca onde? Coloca na Secretaria de Obra. Aí o que o cara faz? Ele vai acompanhar a obra com a mesma capacidade profissional que ele acompanharia da casa dele. O que acontece? Aditivo errado, a questão da licitação pelo mais barato, ela não está no problema do mais barato, ela está no problema do escopo da obra. Porque o sujeito, ele entrega um projeto na licitação fundamentado no escopo. Se o escopo está feito... Então, é um ciclo vicioso. O escopo está feito de forma inadequada, ele vai ser montado errado, o menor valor provavelmente vai estar errado. Vai ser mal acompanhado. Então, assim, o que está acontecendo, o que acontece numa prefeitura, ou num estado, ou numa obra federal, é absolutamente igual ao que acontece na casa, onde as pessoas o tempo todo buscam o mais fácil. Somado ao agravante da necessidade de se compensar cargos pós-eleitoral. Quem viu ontem a apresentação da Prefeitura de São Paulo, numa entrevista coletiva, e já deu para perceber que a Prefeitura de São Paulo vai ser a imagem e semelhança do prefeito eleito, não estou falando como vai ser a sua capacidade como gestor, mas ele é um sujeito que adora uma pirotecnia, adora um espetáculo, sempre gostou disso, desde jovem, já viu que não tem aquele apelo técnico que todo mundo imaginava que ia ser um corpo de executivos altamente capacitado. Quem viu a apresentação já viu um monte de troca aí de cadeirinha pra gente que tá precisando de emprego. 7h35, estamos no ar com o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Falar do apoio cultural da Home Life, 10 anos de mercado, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. É uma equipe multidisciplinar. Você fala em medicina, o atendimento é bem amplo, tem o mais básico e o mais complexo também. A tecnologia dá um suporte muito grande, além da medicina humanizada que o Home Care representa, principalmente com a filosofia de trabalho da Home Life. Bom, a equipe é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e profissionais atuantes na gestão administrativa e operacional dos serviços. Então, a Home Life virou uma referência no nosso país em termos de assistência domiciliar. Está baseada aqui em Santos, na região de Ribeirão Preto, também na Grande São Paulo. Conheça tudo que a Home Life pode fazer por você. Acesse homelife.com.br. A sede de Santos, aliás, uma nova sede muito bem montada. Estivemos lá na semana passada, inclusive. Ana Costa, 146, 17º andar. Telefone 3202-6440. Home Life. Bom, agora vamos falar do noticiário nacional. A declaração do presidente Michel Temer. Ele disse que a suspensão da operação da PF, a Operação METS, foi processualmente correta. Eu vou começar com o Jorge Tadeu quanto à prisão, não é? A prisão dos policiais, né, do Senado,
não é, o presidente Temer, Jorge, ele entende que ele vai, vamos dizer assim, ele endossa de certa maneira, não é, a opinião do presidente do Senado, Renan Calheiros, não naquela falta de postura em chamar o juiz de primeira instância, desmerecer o juiz de primeira instância, chamar de juiz eco, não é? Mas ele dizia que o Supremo deveria ter ordenado esse tipo de ação, né? Que não havia competência do juiz de primeira instância, e o Temer não quer brigar com o Renan, né? Isso aí tá claro. Olha, Zé, todos esses fenômenos que estão acontecendo aí, essas manobras de contra-terrorismo, né, que estão acontecendo, e que uma delas foi essa questão dos equipamentos de contra-espionagem, tudo, isso só deixa claro o seguinte, que o cenário político brasileiro é absoluto e rigorosamente inescrupuloso. Não há limites, não há teto, eu acho que não há teto para a capacidade deles de se autorregularem, e não há fundo para esse poço. É impressionante o nível de total falta de moral, de escrúpulo e de qualquer outro termo que sugira um comportamento adequado de alguém que quer representar uma nação. Eu acho um absurdo tudo isso. Essa questão de se tentar votar a anistia do Caixa 2 no meio de uma madrugada. Agora, esse interesse dos nossos parlamentares por discutir o abuso de poder. Que é abuso de poder maior do que o que eles mesmos praticam, de legislar em favor próprio, de querer criar todo um esquema. Por exemplo, essa blindagem de transferir para o Supremo Tribunal Federal não tem princípio nenhum. É o Estado de Direito, é o foro privilegiado, é nada. É uma manobra para simplesmente colocar debaixo de uma corte altamente politizada, um processo de autodefesa lá, de entrincheiramento de um local. Isso é muito claro, né? É muito claro. E isso mostra o seguinte... A bravata toda tem essa questão, né, da lei do abuso de autoridade. Exatamente. Da aprovação que é para beneficiá-lo. Né? Exatamente. Isso aí não tem princípio nenhum, não tem objetivo coletivo nenhum. É tudo um esquemão. Como essa discussão da PEC me incomoda demais cada vez que eu vejo alguém que votou contra essa PEC do teto de gastos, 241. Falar sobre a saúde e a educação como se a PEC fosse para isso. O nível de manipulação da informação e dos conceitos é absurdo. E até eu sei que com certeza o nosso presidente não está assistindo, mas infelizmente, porque eu acho que alguém tem que dar a dica para ele de que a Hora do Brasil está totalmente direcionada contra o governo atual, porque eu sou um dos poucos brasileiros que assiste, que escuta a Hora do Brasil, e é impressionante o quanto o segmento que fala sobre o parlamento só tem falado 80% do tempo contra os projetos do governo para reorganização dos seus custos e não a favor. E, pelo que eu me lembro, a Hora do Brasil sempre foi um momento de blindagem do governo e não contra o governo, né? Eu vejo esse problema que está acontecendo em Brasília como um grande movimento de preservação, né? O ataque vira a defesa, né? Então o Renan, eu acho que ele está acuado, ele está percebendo que ele está na linha sucessória e vai ser votado, se eu não me engano, semana que vem, me corrija se eu estiver errado, acho que terça ou quarta-feira da semana que vem, vai ser votado uma solicitação da rede. Pessoas que estão na linha sucessória se tem direito com processo. Sim. Como o Renan está para se tornar réu, né? Naquele caso do empreiteiro que pagava a pensão alimentícia para o filho dele, ele com certeza vai se tornar réu nesse caso, e ele está na linha sucessória, então ele seria impedido de permanecer no cargo de presidente do Senado. Então ele está fazendo todas essas atribuições, esse barulho todo, que é para se vitimizar
e tentar conter, porque ele quer, na realidade, criar um movimento dentro do Senado, criar um movimento dentro da Câmara dos Deputados, para que pare e tenha limites para a Lava Jato. Esse é o intuito real dele. Eles querem evitar a judicialização aqui dentro do país, que eu também acho que num país democrático nós estamos vivendo também um sistema muito judicial, que também é muito perigoso, se a gente for para essa vertente. Eu acho que os poderes têm que ser mantidos, mas não dentro da sacanagem que eles vêm trabalhando lá dentro. Então eu acho que ali é quem grita mais, consegue mais. E eu entendo que ele está se debatendo, né? Que nem você pega um siri e põe ele dentro da lata, você vai ver que ele vai ficar que nem o louco se batendo. Eu vejo dessa forma, ele está tentando se preservar, ele não está pensando em país, não está pensando em defesa. A história da PEC que nem falam, que nem você bem disse, Jorge, eles falam de educação e saúde, porque é a única coisa que pode mobilizar a população. Porque não existe mais nada que vai mobilizar a população que não seja a saúde, que não seja a educação. Vamos tirar a saúde, vamos tirar a educação. Então é isso que eles querem mobilizar. Então eles não pensam, eles sentam em si, eles chantagiam. O Renan Calheiros falou que se der continuidade nessa ostensiva da Lava Jato, ele vai começar a não votar projetos do governo. Um deles seria o da PEC. Ele já está pressionando o presidente Michel Temer. Então é assim, ele não está pensando, eles estão se lixando para o país, eles estão pensando na preservação deles, da espécie chamada políticos, que está lá. E eu acho que se a Lava Jato der continuidade e eles entrarem no caso do BNDES, que eles estão entrando, e entrarem a fundo nesse caso da Petrobras, eu acho que eles vão ter que cercar Brasília, porque não vai ter presídio para todo mundo. 7h43. Vamos para um intervalo aqui, o segundo intervalo do programa Bom Dia CDL. Voltamos já com o quadro Em Dia com a Saúde. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o nosso programa, o Bom Dia CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo, aqui nos 92.5 da Santos FM. Agradecemos a sua audiência aqui, Zé Torquato, na bancada dos comentaristas Nicolau Obeide e Jorge Tadeu. Vamos saber como é que está a situação das balsas de estradas? 7h46 no seu rádio, você que está se deslocando por aí. Agora na travesseira de balsas tem o seguinte panorama: Santos Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos em ambos os sentidos, tá certo? Aliás, é o seguinte, em Santos 15 minutos, em Guarujá 25 minutos, tá? 15 minutos travessia para Guarujá daqui de Santos e o lado inverso 25 minutos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, 30 minutos de espera. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas de operação, 30 minutos nos 2 sentidos. Sistema Anchieta e Imigrantes opera normalmente 5x5. Anchieta com lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10 por excesso de veículos. Anchieta, aqui destino Santos, lentidão do quilômetro 63 ao 64 devido a um acidente. O acidente é o seguinte, envolvendo uma moto. Por conta disso, a lentidão é do quilômetro 60 ao 64 na chegada a Santos. Tá aí, acidente com uma moto. E na Imigrantes, o panorama é o seguinte: lentidão na chegada a São Paulo do 16 ao 14 devido ao excesso de veículos. Sexta-feira é dia de falar da saúde. Em Dia com a Saúde. Dr. Jorge Tadeu Rogas Oliveira, pode vestir o jaleco. E vamos aí ao quadro de hoje, que vai falar da anemia. Anemia, a incidência da anemia. Como é que está hoje? É grande? Quais são as principais causas? Então, na verdade, Zé, as anemias são, por definição, né, as doenças em que o indivíduo cursa com uma diminuição da série vermelha do sangue, né? Então, o sangue é um tecido do nosso organismo que é composto por várias células. Uma das células são os chamados glóbulos vermelhos, e a diminuição, a deficiência desse número de glóbulos vermelhos leva ao processo de anemia. A anemia, ela pode ser
causada por algumas dezenas de motivos, mas basicamente a gente tem como os pontos mais importantes as anemias que são frutos de uma deficiência nutricional, né, de uma deficiência alimentar, principalmente uma deficiência da quantidade de ferro no nosso organismo, e essa falta de ferro leva a uma falta, a uma queda na produção dessa hemoglobina. Existem as anemias provocadas por problemas na produção dos glóbulos vermelhos, né? E aí existem N causas, desde problemas genéticos, né? Até doenças que comprometem a medula, né? A medula óssea, que é um dos principais produtores de sangue e, consequentemente, de hemoglobina. E também existem problemas hormonais que podem desencadear a anemia. Um dos problemas hormonais que tem aí, que na nossa sociedade tem ficado bastante frequente, são as pessoas que por algumas razões evoluem com um mau funcionamento do rim. E o rim, além de ser um filtro do nosso organismo, né, o rim também, ele também produz um hormônio que uma das funções desse hormônio é induzir a produção de hemoglobina. E a falta desse hormônio também pode desencadear um processo anêmico. E está havendo uma campanha de doação de sangue nesse sentido, e até veicular na mídia essa semana a questão, chamar a atenção para a questão da anemia falciforme. Não é? Ela é mais presente nas pessoas, nos negros, não é? Na população negra. Queria que você me explicasse, doutor, o que é anemia falciforme e por que essa incidência é maior. Então, na verdade, assim, essa questão vamos só, antes de falar da anemia falciforme, falar sobre essa questão da doação de sangue. Vamos inverter, vamos primeiro falar da anemia falciforme, depois a gente fala sobre fica à vontade, a doação de sangue, que acaba sendo um tema um pouco mais amplo. Então, a anemia falciforme, na verdade, ela é uma doença, né, do nosso sangue, que ela é hereditária, né, e então ela tem aí a sua influência genética, né? E, por definição, qual é a principal característica? É uma deformação da hemácia, do glóbulo vermelho, dessa célula vermelha do sangue. A nossa célula vermelha, quem lembrar da biologia, vai lembrar na escola que a gente aprende que a hemácia, é um disco biconvexo. Então, o que é isso? É como você pegar dois pratos e você grudar um com o outro pelo fundo. Ele vai ficar com duas curvas pro lado de fora. Então imagina dois pratos, um colado no fundo do outro. Essa é a forma da hemácia. Quando ela enche de oxigênio, ela fica redonda, fica uma bolota. Por isso que quando a gente tem bastante oxigênio no corpo, o nosso sangue fica mais vermelhinho, porque a hemácia cresce, fica redonda, e aí o sangue fica mais vermelho. E quando falta oxigênio, a gente fala, a pessoa está meio azulada, meio roxa. Por quê? Porque a hemácia fica mais murchinha e o sangue fica menos vermelho. Esse é o motivo da mudança de cor. O portador da anemia falciforme, ele sofre com uma deformidade da hemácia que fica com uma forma de foice. É por isso que o nome é falciforme, porque a hemácia passa a ter uma forma de foice, uma forma, fica parecendo uma meia-lua, né? E isso faz com que ela perca a sua capacidade funcional e o indivíduo evolui com anemia. É uma doença genética. O fato dela ter uma maior correlação com uma maior incidência em pessoas de raça negra é simplesmente por conta dessa transição genética. Existem doenças, né, doenças e características genéticas, sejam características positivas ou negativas, onde a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, que estão ligadas a sexo, a uma determinada população. Eu vou dar um outro exemplo para ficar claro para todos. Existe uma anemia chamada talassemia, que ela tem uma alta incidência e prevalência na população do Mediterrâneo. Por quê? Porque
porque esse gene foi disseminado naquela população, aquela população reproduziu e existe uma alta concentração da talassemia na população que habita ali a região mediterrânea. A mesma coisa da anemia falciforme. O gene, ele vai sendo transmitido uma vez que a população vai se reproduzindo, né? A importância da doação de sangue, hoje em dia as pessoas ainda têm certos temores na doação de sangue, até porque em tempos remotos, né, algumas pessoas até tiveram foram contaminadas por doenças infecto-contagiosas. Como é que você vê o cenário hoje, doutor Jorge? Em primeiro lugar, Zé, essa questão da correlação da anemia falciforme com a transfusão é porque é importante lembrar que a anemia falciforme muitas vezes não tem cura. Existe algum sucesso no tratamento através de transplante de medula óssea em crianças, mas conforme a idade vai passando, a chance disso melhorar, disso ter sucesso diminui muito. Então, o portador de anemia falciforme é um indivíduo que precisa de transfusão praticamente a vida inteira, principalmente quando ele tem crises. Então, a grande relevância da transfusão de sangue é que hoje, apesar de inúmeros estudos que buscam a substituição do sangue por métodos artificiais, ainda não existe uma substituição eficiente, né? É bom lembrar, até como caráter cultural, que as pessoas que são adeptas do Testemunha de Jeová, eles têm lá como lei dentro da sua religião o não recebimento de sangue. Isso aí tem uma série de motivos, inclusive argumentações bíblicas que justificam, e vários países, inclusive o Brasil, adotam leis que dão o direito ao indivíduo que é Testemunha de Jeová a não receber sangue, mesmo em situações emergenciais. Existe lei que protege aquela pessoa de não receber sangue. Então existe toda uma tentativa de se criar um substituto ao sangue, mas não existe ainda. Existem formas paliativas de se substituir, mas não como um todo. A doação de sangue é fundamental porque o sangue, por ser um tecido, o sangue doado gera inúmeros produtos. Você vai ter hemoglobina, concentrado de hemácias, né, que é a parte vermelha. Você vai ter plasma, que é um expansor do nosso sangue. Você tem fatores de coagulação que são extremamente fundamentais para aqueles portadores de hemofilia que precisam receber esses fatores de coagulação regularmente. Você tem as plaquetas, que são células do nosso sangue, que fazem com que a gente controle a hemorragia. Então, uma doação de sangue pode beneficiar 5, 6 pessoas com os derivados que vão ser separados uma vez que você tenha o sangue doado. Então, assim, é fundamental, é importante lembrar que o sangue no Brasil, ele só é obtido através de doação, então precisa haver a consciência. Existem tipos sanguíneos que na nossa população são extremamente raros e geralmente estão em falta o tempo todo no Brasil. Então não há compra, não há comércio de sangue no nosso país. Então tudo depende realmente da consciência da população, da importância. Sangue é algo que quando a gente precisa de verdade, porque é uma situação emergencial, né? Então é muito importante essa discussão, é muito importante a mídia regularmente falar sobre isso, porque é algo que não pode sair da mente aí do Brasil, do brasileiro como um todo. 7h56, encerrando o Em Dia com a Saúde, que volta na semana que vem, na próxima sexta-feira, aqui no Bom Dia CDL. Fim de semana chegando, tem rodada aí do Campeonato Brasileiro. É com você, Ricardo Martins, bom dia. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio Santos. Bora falar de futebol. O Campeonato Brasileiro começou a rodada, na verdade, ontem à noite, né? Jogando em seu estádio na Ilha do Retiro, o Esporte Clube do Recife conseguiu um ótimo resultado, 1-0 para cima da Ponte Preta de Campinas, chega a 40 pontos, em 15 pontos precisa de mais 5 pontos o time de Recife para não cair e voltar à Série B
no Campeonato Brasileiro. Já a Ponte Preta de Campinas, que perdeu ontem, tem 45 pontos e não vai jogar a Série B do ano que vem. Campeonato Brasileiro que tem amanhã, hein? Clássico na Vila Belmiro. Já a gente fala do clássico na Vila. Um pouquinho mais cedo, 4:30 da tarde no Itaquerão, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, semifinalista da Copa Sul-Americana. O time de Santa Catarina vai com o time reserva aí para o jogo diante do Corinthians. Caio Júnior já deixou isso claro, até porque o primeiro jogo da semifinal da Chapecoense acontece na próxima quarta-feira. Na sequência, 7:30 da noite na Vila Belmiro, o clássico envolvendo o Santos Futebol Clube e o Palmeiras. O líder do Campeonato do Verdão só tem um desfalque. Jailson está fora, o goleiro não joga. Wagner, ex-ituano, deve ser o titular. Na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior não deve contar com Vitor Bueno. Não treinou durante a semana. Hoje pela manhã, o último treino do Santos, deve ficar de fora. Ricardo Oliveira, que saiu machucado na última partida, deve ser confirmado como titular. Por isso, o Jean Mota vai fazer a função ali de mais um homem de meio campo. Atenção, hein? Todos os ingressos vendidos para o jogo de amanhã, 7:30 da noite na Vila Belmiro. Não há mais ingressos, viu, Zé Ri? Porém, estarei lá, né? Estarei lá com o Breno Melo, torcendo pelo Peixe, amanhã lá na Vila Belmiro. Você vai fazer esse jogo, Ricardo? Estaremos lá, trabalhando já a partir de 3:30 da tarde, abertura de jornada. Jogo é só às 7:30 da noite, a gente chega um pouquinho antes, né, Zé? É isso aí, é isso aí. Bom, Ricardo Martins, muito obrigado, bom trabalho no final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui, mais uma vez, no Bom Dia CDL. Contando tudo o que aconteceu no final de semana. Apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Plaza República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e de limpeza. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Olha a ressaca aí. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo. Bom, para encerrar o programa, doutor Jorge, chegou aqui uma pergunta de um ouvinte. A Jana vai passar para você. Bom, não se identificou o ouvinte, mas fala o seguinte: sempre fui anêmica, até hoje, mesmo com medicação. Então, sendo assim, não posso doar sangue? Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, existem critérios para doação de sangue, existem regulamentações, por exemplo, de idade. Até um tempo atrás a idade era de 18 a 60, agora já se permite um pouco mais, até menores de 18 anos, entre 16 e 18, com o consentimento dos responsáveis legais, também podem doar. Existem critérios de glicemia. O paciente que está com açúcar muito alto não pode doar sangue. Existem doenças que são detectadas no sangue ou antecedentes de um paciente, de um indivíduo, que também impedem. E a anemia também impede por uma simples razão. Quando você tira uma parte do seu sangue, você de certa forma produz uma anemia no seu corpo, porque você vai diminuir por um momento e você vai ter que produzir mais. Se você já está num patamar de anemia, a doação vai fazer com que caia mais ainda. Então o risco de complicações, de queda de pressão, de complicações até durante o ato transicional é muito grande. Por isso que os bancos de sangue são um pouco rigorosos, colhem lá uma pontinha de gota de sangue para ver o valor da hemoglobina, e se essa hemoglobina está abaixo de um determinado valor que aquele banco de sangue